Semana passada eu postei um vídeo do meu novo MacBook M2. Então eu prometi para vocês que depois que eu usasse ele por alguns dias, eu iria trazer as minhas impressões. E como promessa é dívida, estou aqui para falar um pouco sobre esse equipamento que eu estou usando há uma semana. Eu já sou usuário de Mac, já uso o ecossistema da Apple há bastante tempo. Já tinha uma boa experiência com o MacBook Pro de 13 polegadas e 8 GB de memória. O MacBook atendia todas as minhas demandas de edição de vídeo, criação de artes, diagramação, de textos, dentre outras atividades. E por que eu resolvi fazer o upgrade de computador? Infelizmente, meu antigo Mac nos deixou. Então, na hora de comprar outro Mac, eu resolvi ir para o processador M2 e continuei ainda com a tela de 13 polegadas e 8 GB de memória RAM. Pelas análises que eu vi, eu achei que esse computador iria atender às minhas demandas, né? E assim, eu digo para vocês que o computador ele realmente me surpreendeu, porque eu já tinha uma experiência com o Mac é um computador de alta performance, é um computador que ele é leve, o design dele é muito bonito, mas a gente precisa de um computador que aguente o nosso fluxo de trabalho, né? O Mac, a performance desse Mac, ele me surpreendeu. Inclusive, o vídeo do unboxing eu já editei no MacBook M2. Então, assim, eu gravei o vídeo do unboxing todo em 4K, justamente para testar e ver qual a performance dele real, se atende ou não às expectativas. E eu digo para vocês que eu me surpreendi. Então, eu já comecei a testar ele na edição do vídeo do unboxing. E aí, foi uma edição muito fluida. Eu conseguia editar em 4K no antigo Mac, mas muitas vezes eu tinha que diminuir a qualidade da visualização, eu tinha que botar ali em metade da qualidade, e mesmo assim eu ainda conseguia engasgar um pouco em algumas passagens. Isso eu estou falando trabalhando apenas com uma camada de vídeo, né? Quando você bota ali duas camadas de vídeos, ou quando eu botava alguns efeitos do After Effects, alguma legenda, ele já começava a engasgar bastante. Então, assim, eu editei o vídeo em 4K utilizando o Premiere, coloquei alguns textos, coloquei também algumas imagens de apoio para ilustrar aquilo que eu estava falando, né? E em momento algum o Mac travou. Eu deixei na qualidade máxima e mesmo na qualidade máxima o Mac não travou. Mas eu não testei ele só com a edição de vídeo, né? Eu testei também ali na exportação, com exportação rápida para o tamanho do vídeo. Eu vou até deixar aqui na tela para vocês o processo de exportação, quanto tempo ele durou para exportar, né? Uma exportação bem rápida. Então, assim, é uma performance muito boa. Além da edição de vídeo, eu testei também mais algumas funcionalidades. Por exemplo, tem alguns programas que infelizmente não funcionam no Mac. Então, muitas vezes a gente tem que utilizar algumas gambiarras para poder usar esses programas. E um programa que eu costumo utilizar de vez em quando é o Power BI da Microsoft, né? Então, assim, ele só roda em Windows. E no computador com Intel, a gente conseguia instalar ali o Bootcamp, né? Que é você instalar o Windows dentro do Mac. Então, assim, você tem ali, você instala um novo sistema operacional e você entra nesse sistema operacional Windows para usar estes programas. Só que eu ainda não achei essa funcionalidade no Mac M2, que é com um novo chip, né? Então, qual foi a alternativa que eu tive? Utilizar o Parallels, que é um software que ele simula, que ele emula o Windows dentro do próprio Mac. Eu já fiquei um pouco receoso que eu pensei que a performance ia cair muito, porque eu estou ali executando uma máquina virtual, ou seja, eu estou executando um sistema operacional dentro de outro sistema operacional e ainda estou executando programas que são pesados, como o Power BI, se você coloca muitas informações nele. Então, assim, eu fiquei com medo dos 8 GB de memória RAM ser totalmente consumido. E assim, ele consumiu uma grande quantidade de memória, mas mesmo assim, o sistema operacional rodou fluido, eu consegui fazer diversos gráficos com o Power BI e a performance do computador não caiu. Ele tem realmente um processamento muito bom. E eu continuei os meus testes, né? Então, assim, eu estava fazendo uma diagramação, essa diagramação ela tem mais de 1000 folhas,
E eu abri essa diagramação aqui no Mac, continuei a diagramação, fiz algumas mudanças no texto. Então, além de abrir muito rápido a diagramação, ainda consigo diagramar tranquilamente utilizando o InDesign, né, que ele não é um software que ele é muito leve, ele é um software que é pesado. E mesmo com essas mais de 1000 páginas, eu não consegui perceber nenhuma perda de performance no Mac. Outra coisa que me chamou muita atenção foi a duração da bateria. Utilizei, né, durante o dia todo e a bateria não descarregou. Claro que depende muito do que você está fazendo. Por exemplo, a edição de vídeo, a renderização, que é uma parte mais pesada, claro que vai consumir muito mais bateria. Mas, por exemplo, na várias e várias horas diagramando, não tive problemas. Digitar texto, navegar na internet, usar planilhas também não tem problema algum, a bateria dura bastante. Consumo de mídia, vídeos no YouTube também dura bastante. Então, assim, eu passei o dia todo praticamente e ainda estou passando diversos dias longe da tomada, dependendo do uso que você está fazendo. Outro teste que eu fiz também foi com o OBS Studio. Eu tinha um problema com o OBS no outro computador, né, no computador ainda com o chip da Intel. Então, assim, eu não conseguia gravar vídeos ou fazer transmissões com o OBS. Porque na hora que eu ligava o OBS, o consumo de processamento do computador ia para 50, 60, 70. Então, o computador ficava muito lento, eu começava ali a perder frames. Então, era impossível fazer a gravação, até mesmo a gravação de tela com o OBS, ela ficava muito complicada. Eu não sei se era alguma configuração que eu não fiz da forma correta e por isso estava exigindo mais processamento da máquina. A questão é que eu não conseguia trabalhar. Até dava para gravar um vídeo ou outro, mas eu percebia que a performance do computador ela caía muito. E além de cair a performance, eu vi ali perda da qualidade, né? Então, durante a gravação do vídeo, uma hora ou outra ele saía comendo alguns frames do vídeo, né? Porque quando ele atinge a capacidade máxima, ele não dá conta de processar, ele sai cortando os frames do vídeo. E essa performance, ela cai ainda mais se eu estivesse gravando a própria tela do Mac. É uma tela de 2.5K, então assim, ela tem uma resolução muito alta. Então é um vídeo de altíssima qualidade, mas a resolução acaba impactando na gravação final. Então quando eu ia gravar uma tela externa Full HD, ainda o processo ainda corria de uma forma melhor. Mas quando eu ia gravar a tela integrada do Mac, eu tinha uma dificuldade muito grande. E eu me surpreendi porque quando eu peguei o Mac M2, esse foi um dos primeiros testes que eu fiz também, eu gravei tanto a tela integrada do próprio Mac, como eu gravei também ligado no monitor externo. E das duas formas eu não tive ali nenhuma perda de performance. Pelo contrário, eu acompanhei ali as estatísticas que ficam ali no canto inferior direito do OBS, e mesmo fazendo uma gravação em Full HD a 60 frames, eu estava ali utilizando 5, 10% do processamento do computador. Então é muito pouco mesmo. Claro que eu fiz apenas a gravação, né, na tela do computador, que é o que eu mais uso. Mas pode ser que na hora de fazer uma live, esse processamento ele aumente. Mas assim, pela quantidade de processamento que ele consumiu gravando a tela, eu acho que quando eu adicionar outros sinais, vai, é claro, consumir um pouco mais de processamento, mas não vai ser nada que me impeça de utilizar o computador da forma adequada. Nada que vai impactar no resultado final do trabalho. Então, nesse sentido, a performance também é muito boa. E além de fazer o teste de vídeo no Premiere, eu também fiz o teste no DaVinci Resolve. Porque assim, o DaVinci ele é um software muito mais pesado. Então eu resolvi testar tanto no Premiere, que é um software que eu tenho mais costume com ele, mas eu resolvi também fazer o teste no DaVinci Resolve para ver como é a performance. Então depois que eu terminei ali o vídeo, eu salvei essa linha do tempo e abri ela lá no DaVinci Resolve por meio do XML, né? Então eu salvei essa linha do tempo, eu reproduzi ela, eu testei e ficou realmente muito fluido. Outra coisa também que eu testei bastante foi o áudio desse computador. E realmente sobre o áudio eu não tenho o que falar, são só elogios. Por quê? Porque é um computador que, apesar de ele ter apenas 2 alto-falantes, ele é um áudio de muita qualidade. Então, assim, eu coloco o volume no máximo, mas o áudio ele não distorce. Ele fica um áudio muito limpo. É um excelente computador se você quer ali trabalhar, participar de uma reunião, ou se você quer fazer qualquer tipo de coisa que você tenha que monitorar o áudio pelo próprio computador.
Eu particularmente eu prefiro utilizar o fone de ouvido, mas quem não tem fone de ouvido e quem quiser usar o próprio áudio do computador, é uma excelente opção, porque o áudio ele tem bastante qualidade. Outra coisa que eu testei também nesse computador foi com programação. Então, assim, eu não sou programador, mas eu ensaio ali alguma outra funcionalidade. Então, eu instalei aqui um ambiente de desenvolvimento, eu instalei aqui o Anaconda, né? E eu fiz alguns gráficos, utilizando o Python, utilizando o Streamlit, utilizando o Pandas. Então, essas são algumas bibliotecas do Python para análise de dados. Então, eu instalei todo o ambiente necessário para rodar essas bibliotecas Python, fiz ali o teste e o computador se saiu muito bem, sem nenhuma perda de performance. Assim, e falando em programação, eu baixei também o Xcode e o Android Studio. Se você trabalha com programação, você sabe que esses softwares são muito pesados. Então, assim, tanto o Xcode como o Android Studio são os softwares que os programadores utilizam ali para fazer seus códigos, mas dentro desses programas eles têm alguns simuladores. Então, se eu for usar o Xcode, que é o programa da Apple, eu consigo emular alguns simuladores, né? Então, eu consigo abrir um iPhone 15, eu consigo abrir um Apple Watch ali na tela do computador. Então, esses simuladores, eles requerem bastante processamento. E assim, eu abri todos os simuladores do iOS e eu não tive nenhum problema com perca de performance. Também no Android Studio foi a mesma coisa. Baixei e instalei o Android Studio, baixei e instalei também os emuladores. Consegui abrir os emuladores no Android Studio sem nenhum problema. Então, assim, a performance é realmente muito boa. E aí, qual o veredito final? O computador ele atendeu às minhas expectativas ou não? E eu posso dizer, sem sombra de dúvida, que ele não só atendeu às expectativas, como ele superou essas expectativas. Porque eu já tinha visto nas apresentações da Apple, eu já tinha visto outras pessoas dizerem que a performance do computador com o chip produzido pela própria Apple, ele é realmente uma performance muito boa. Mas eu fiquei impressionado com o ganho de performance do processador com Intel para o processador da própria Apple. Então, é um ganho de performance significativo. Então, esse computador ele está atendendo e ele vai atender, assim espero, por muito tempo, as minhas demandas com edição de vídeos em 4K, com produção de artes para as redes sociais, diagramação de revistas, criação de artes no Photoshop, no Illustrator, e alguns ensaios aí na área de análise de dados com Python e algumas outras linguagens de programação. Então, se você quer um computador com excelente performance, um computador que tem um design bonito, compacto, um computador que é leve sem perder a performance, com certeza o MacBook é o que eu indicaria. Então, dependendo do seu fluxo de trabalho, você pode precisar de um computador com um pouco mais de memória. No meu fluxo de trabalho, os 8 GB de memória RAM têm dado conta do recado. Eu até me surpreendi, eu pensei que eu ia ter ali problemas por conta dos 8 GB de memória RAM. Mas o gerenciamento de memória do Mac ele é muito bom. E o processamento que esse computador entrega com os novos chips também é muito interessante. Então, assim, ele tem atendido muito bem as minhas expectativas e eu espero que continue atendendo por um bom tempo. Então, se você gosta desse tipo de vídeo que aborda audiovisual e tecnologia, não esquece de se inscrever no canal para ficar por dentro de todas as novidades. Nos vemos nos próximos vídeos.